Graças e paz, meus amados, aqui estamos nós, um abração a todos. Estamos iniciando mais uma live, nós estamos de volta aqui, para falar dos mandamentos recíprocos. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra que acredito ser como eu diria, talvez muito fácil de entender. Eu diria que esta palavra ela é de falar dela é muito fácil e ao mesmo tempo muito difícil. Fácil porque somos especialistas nisso. Difícil porque nós temos extremas dificuldades de admitir que praticamos, que somos especialistas nisso, Então eu gostaria de, antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de orar. Desde já eu quero agradecer a você, seja qual o dia que você estiver vendo essa live, qual lugar que você esteja, qual é a denominação religiosa que você professa sua fé, seja onde quer que seja a sua casa, seu estado, sua cidade, sua nação. Eu quero também entender que essas lives que a gente grava aqui, fala ao vivo como hoje, porém a esperança nossa é que ela venha fazer diferença na vida das pessoas em outros tempos, em outras épocas, em outros anos também. Então, realmente não importa o dia, o horário que você esteja vendo, é muito gostoso saber que você está aí, como eu já estou vendo alguns amados participando da nossa live. É muito legal, é muito bom. Então, eu gostaria que você também pudesse compartilhar, compartilhar uma sala de vídeo com alguém ou com outras pessoas na sua página aí, no seu perfil. Isso vai multiplicar essa palavra. Eu quero falar hoje sobre mentira. Nós estamos aqui vivendo o que eu estou chamando de formação em mandamentos recíprocos, e pensar que mandamento não é uma opção, uma sugestão. Mandamento é mandamento, deve ser obedecido, deve ser cumprido, E nós vemos aqui mais de 2 dezenas de mandamentos que tratam exatamente desse convívio, desse relacionamento que nós temos uns com os outros. Há um pastor que tem ministrado sobre que uns aos outros é o novo eu te amo, porque é uma forma de cuidar um do outro, de ministrar na vida um do outro. Nós convivemos com as pessoas. Eu gostaria até de perguntar aqui, fazer uma pergunta aqui, muito rapidamente, e gostaria que você escrevesse aí. Você está bem? Como é que você está hoje? Como foi o seu dia? Como está sendo agora? Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, quem sabe hoje. E aí, tudo bem? Talvez você tenha também feito essa pergunta a outros. Talvez hoje você tenha postado
uma foto sua em uma rede social. Talvez você tenha conversado horas e horas com alguém e esse alguém sequer percebeu como é que você realmente está. Às vezes, quem frequenta o nosso consultório, às vezes se depara com isso quando chega para mim e diz: estou bem. E a pergunta que eu faço é: o que é estar bem para você? Na sua visão, na sua opinião, o que é estar bem? Mas pastor, por que o senhor está perguntando isso? Na live de hoje, eu já vou dizer. Antes, porém, vamos orar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio, pelas suas orações. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, exaltamos o nome do Senhor. Ó Deus, pela tua grandeza, pela tua majestade, pelo teu poder sobre nós, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Nós queremos te adorar na excelência da tua grandeza, pelos seus atos poderosos, como o salmista nos conclama a louvar o nome do Senhor. E nesta hora, Deus, eu quero colocar diante do Senhor as vidas que estão vendo essa ministração. Seja hoje, seja ao vivo agora, seja em qualquer outro ano, qualquer outro lugar, qualquer outro dia, que o Senhor venha ministrar no nosso coração. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa série de ministrações, como vocês podem observar, ela se tornou, no meu coração, uma forma de estudo, de momentos para pararmos e pensarmos um pouquinho sobre isso, de observarmos a cada mandamento desse e pensar e analisar bem, ou pelo menos deixar aqui uma ênfase, um incentivo para que pensemos mais sobre esses assuntos. Por quê? Porque a cada tempo que passa, a cada ano que passa, nós estamos aprendendo a nos distanciarmos uns dos outros. Nós estamos a cada dia mais preocupados conosco mesmo, cada dia mais nos distanciando do amor, da lealdade, da fidelidade, até porque o individualismo, né, a cada dia, não é, crescendo em nós. E o Senhor Jesus, o Senhor Deus, desde a eternidade, Ele sempre priorizou a comunhão, priorizou a comunidade, a unidade, sendo Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nos maiores momentos da história da humanidade, lá estava o Senhor dizendo: façamos. Lá estava Ele chamando a atenção para que, pelo fato de que ele é comunidade, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E a oração de Jesus em João capítulo 17, mais precisamente o verso 21, se você quiser até lembrar desse texto aí, olhar na sua Bíblia, esse texto, ele sempre me chamou muita atenção,
por questões assim tremendas nele, como é todos os textos da Bíblia. Porém, esse texto aqui vai dizer o seguinte: ele quando ora pelos discípulos, ele lembra que ele não está orando só por aqueles que estão ali com ele naquele momento, mas ele estaria orando também, ele estava orando por mim, por você, por nós, hoje, no nosso tempo. E ele fala assim, no verso 20, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Agora olha o que ele diz aqui a respeito dessa questão do uns aos outros. Ele fala assim: para que todos, isso mostra que ele está falando de pequenos e grandes, sábios, indoutos, ricos, pobres, gregos, judeus, gentios, brasileiros, americanos, japoneses, enfim, ele está falando de todos. E aí ele fala assim: para que todos sejam um. Qual é o modelo para isso? Ele diz: como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Você já parou para imaginar e para analisar esse tipo de comunhão vivida, experimentada, praticada por toda a eternidade? Essa comunhão, essa unidade praticada pelo Pai, Filho e Espírito Santo? E é importante entender que ele não está falando de três, os três se tornam em um, não é? E ele fala o seguinte: da mesma forma que todos sejam um, desta maneira como tu és em mim e eu em ti. Ele continua dizendo o seguinte: que também eles sejam um em nós. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um, mas não apenas eles sejam um, mas que eles sejam um em nós. E ele diz qual é o grande propósito para isso. Ele não está falando que essa comunhão, que essa unidade seria única e exclusivamente para o nosso prazer, para o nosso deleite, para a nossa alegria. Ele está falando que essa comunhão tem um propósito principal aqui, muito grande, muito maravilhoso, que ele fala assim: para que o mundo creia. Olha isso. Para que o mundo creia. Esse é o propósito. Ele está dizendo: eu oro por todos os que hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o mundo vai crer não é pela minha boa pregação, pelo templo majestoso que a minha igreja tenha, pela roupa que eu visto, pelas palavras lindas que eu falo, pela boa oração que eu faço, pela cesta básica que lá de vez em quando eu dou para alguém, pela minha oferta. Ele está falando que esta unidade, que esta comunhão, que esta convivência é isso aí que vai fazer com que o mundo creia. Eu sempre falo para a minha igreja que os nossos encontros no templo são fechamentos, são momentos para que nós colhamos aquilo que estamos plantando durante a semana. E essa comunhão, esse uns aos outros, tem tudo a ver com isso.
Se você perceber um pouquinho, nós temos aqui falado incansavelmente nessa nossa formação, como eu estou chamando, incansavelmente sobre o fato de que Paulo ele explica muito claramente sobre os dons espirituais. E é claro que os dons espirituais que eu tenha não são para mim exatamente, mas para te abençoar, para abençoar o outro. Os dons espirituais que você tem é para abençoar os outros. E os dons espirituais que os outros têm são para nos abençoar. Ou seja, uns aos outros. É preciso que o seu dom seja exercido a fim de que abençoe o outro, a fim que haja uma bênção mútua, um pastoreio mútuo, uma comunhão, uma unidade. Esse é o propósito dos dons espirituais, para que a igreja se mova através deles, dos dons, dos ministérios, das operações. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar para os coríntios, como eu tenho batido nisso, nessa tecla constantemente, ele está trabalhando o fato de que esses dons são extremamente importantes e que nós devemos procurar com muito zelo os melhores dons. Mas aí ele vai dizer que esses dons, esses talentos, essa nossa disposição em abençoar e ajudar, esse nosso desprendimento, essa nossa convivência, ela não valeria absolutamente nada se não for baseado no amor. E por que eu estou falando disso? Porque o amor tem tudo a ver com uns aos outros. Porque o amor perdoa. O amor não fala mal, o amor não quer mal. O amor não deseja separação. O amor, ele é benigno. E nós estamos falando disso na sexta-feira. Nós falhamos aqui uma semana ou duas, mas estamos voltando aqui no Instagram, estamos falando sobre isso. Que sem amor não tem sentido. Portanto, até gostaria que você fosse nos ver na sexta-feira também no Instagram. E essas ministrações estão indo para o canal do YouTube, que você já sabe também. Então se inscreva lá, peça alguém para se inscrever. Então nós estamos falando exatamente disso. Aí ele vai falar que o amor, ele tem todas essas qualidades, porque ele que dá sentido a essa convivência, a esse movimento que os dons promovem na vida da igreja. Trazendo comunhão, trazendo unidade. Mas isso tem que ser baseado no amor. E aí então, entendendo assim, há cerca de 25 a 27 mandamentos recíprocos que tratam do uns aos outros. Não é apenas de uma via, mas de via dupla. Existe um cântico que nós cantamos tantas vezes, tantos anos, que dizia o seguinte: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E então esse uns aos outros trata de uma série de situações. Nós falamos aqui já de inveja, de provocação, né? de selvagerias. E hoje o tema vai tratar desse assunto que, na verdade, como disse aqui no início, eu vejo ele como um assunto que para falar dele é muito fácil. Ao mesmo tempo é muito difícil. Por que é fácil? Porque nós somos especialistas nesse negócio. Eu perguntei se você está bem, não sei se você respondeu aí, depois eu vou observar. Depois eu vou dar uma olhada. Se você chegou agora, a pergunta minha é: como você está? Está bem? Como foi seu dia? Como está na sua casa? É preciso que eu lembrei agora daquela sulamita que estava
indo atrás do profeta para ressuscitar o seu filho, ou para simplesmente para questioná-lo, ou para até mesmo brigar com ele, porque ela não havia pedido filho. O filho veio, foi uma alegria muito grande, mas agora o filho estava morto em casa, o pai trabalhando na roça, na lida, e ela deixa o filho morto dentro de casa e vai ao profeta. E quando ela passa pelas pessoas, as pessoas perguntam para ela: e aí, como vai você? Você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? E ela diz: está tudo bem. E não estava tudo bem. Quantas pessoas chegam aos nossos gabinetes, chegam aos nossos consultórios e vão dizer: eu estou bem, eu estou bem, eu estou tão bem que eu não preciso estar aqui nesse lugar, sentado aqui olhando para você para conversar. Mas depois de alguns momentos de conversa, de alguns momentos de entendimentos, a gente vai perceber que as coisas não estão indo nada bem. Mas na maioria das vezes nós mentimos, porque as pessoas perguntam: e aí, como vai você? A gente fala: tá tudo bem. Isso é bem piloto automático, isso é bem essa vida que a gente vive no piloto automático. A gente levanta, caminha o dia inteiro fazendo sempre as mesmas coisas. Às vezes o nosso pensamento já está adestrado a pensar da mesma maneira, a responder da mesma maneira. Tanto é que quando nós perguntamos a alguém sobre quem é a pessoa, quem é você, se eu perguntar a você quem é você, e repetidas vezes eu fizer essa pergunta para você, você vai ter aí 3, 4 minutos ou talvez menos para responder, para dar respostas que você já tem prontas. Mas quando parte desse tempo, desse limite, você já tem dificuldade de responder. Eu já tive momento de perguntar para as pessoas quem é você, e na primeira resposta a pessoa não sabia nem o que dizer. Porque ela realmente não sabe quem é. Ou se sabe, acha muito difícil falar de fato quem ela é. Então o mandamento recíproco é para isso. É para que a gente entenda que a igreja precisa viver baseada nesses mandamentos, ou obedecendo esses mandamentos. E hoje vai falar de mentira. Por que eu disse que é tão fácil falar desse assunto ao mesmo tempo tão difícil? Primeiro porque já disse isso aqui, vou repetir mais uma vez aqui. Nós somos especialistas em mentir. Nós mentimos que está tudo bem. Nós mentimos que gostamos de estar em determinado lugar que nós não gostaríamos de estar ali. Quantas vezes você já foi para a igreja, para o culto, sem ter vontade de ir, sem querer estar lá, detestando estar lá, porque você não está bem. Mas a gente, há poucos dias atrás, eu conversando com alguém e a pessoa dizendo: meu Deus, eu tenho perguntado para Deus, por que eu estou vivendo dessa maneira? Eu sou culpado de tudo isso. Porque também, uma vez que nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja do Senhor, nós forçamos a barra para dizer que está tudo bem. Até porque a gente canta que com Cristo no barco tudo vai muito bem. A questão é se Cristo realmente está no barco. Então nós, às vezes, temos muita facilidade de mentir. Às vezes, em detalhes simples, a gente diz que seria mal educado falar a verdade. Então a gente mente. A gente não sabe falar verdade com amor. A gente só fala a verdade às vezes quando a gente entende que aquela verdade é para ferir ou é para massacrar. É o que às vezes a Patrícia gosta muito de falar disso, né? A Patrícia que está me vendo agora, ela gosta muito de citar isso, de lembrar disso, que existe a sinceridade e o sincerismo, que é aquela sinceridade que a gente utiliza para ferir, para prejudicar, para massacrar alguém. Então, às vezes a gente acha que a melhor forma de agradar o outro é mentindo.
Você chega na minha casa, eu gosto muito de oferecer um café para alguém. Aconteceu uma história há muito tempo atrás que eu nunca mais esqueci. O rapaz foi na minha casa e enquanto estavam conversando eu pedi o menino que morava comigo para fazer um café. Eu gosto muito de oferecer um café. A única coisa que eu sei fazer é um café. Mas naquele dia nem fui eu que fiz. E aí eu então pedi ao menino para fazer um café. Se o menino estiver me vendo agora, ele vai lembrar disso. E ele fez o café. E o rapaz estava lá em casa tomando o café. E eu nem tomei o café, eu só ofereci. E eu percebi que o rapaz estava tomando café, mas estava assim meio que forçando a barra para tomar aquele café. E depois de algum tempo, aquele rapaz pergunta para mim: pastor, vocês costumam tomar café na sua casa assim mesmo? Aí eu levei um susto e disse: assim como? Ele disse: sem açúcar? Não, pastor, mas não é porque eu não gosto de café sem açúcar. É porque geralmente as pessoas não oferecem café sem açúcar. Então eu estou perguntando ao senhor se o senhor costuma fazer assim no seu café. Não. E quando eu fui tomar o café realmente não tinha açúcar. Mas quantas vezes a gente vai tomar um café na casa de alguém ou alguma comida e você não gosta? Ou mesmo que você goste daquele tipo de comida, ela está ruim, mas você fala: não, está muito bom, muito obrigado. Puxa vida, que delícia. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para não desagradar, para não ser deselegante. Será que elegância tem a ver com mentira? Será que deselegância tem a ver com verdade? Se eu e você formos pensar sobre isso, a gente vai perceber que não. Olha só o que diz a palavra. Vamos lá. Colossenses capítulo 3. Colossenses 3. Eu quero ler com você o verso. Vamos ler a partir do verso 5? Não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas eu gostaria de ler do verso 5 em diante. Vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Então ele está falando para os gentios, para o povo que uma vez no passado, assim como eu e você, uma vez viveram sem nenhum problema com a mentira, de conviver com a mentira, viveram naquela vida de desobediência. Ele está falando assim: vocês já viveram assim, houve um tempo que vocês viveram assim, quando vocês viviam nelas, mas agora, olha só o verso 8 aqui. Então ele está falando de um tempo passado e está falando de um agora, de um presente que está caminhando para um futuro. E aí ele vai dizer o seguinte: mas agora despojai-vos também de tudo. Abandonem tudo: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Verso 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despis do velho homem com os seus feitos. Ou seja, os feitos, a mentira é um feito, é uma obra da carne, do velho homem. Então ele fala assim: você já vos despiste do velho homem com os seus feitos e vos vestis do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. O que acontece? O Senhor nos fez segundo a imagem dele. E com Deus não há mentira. Deus é a comunidade, como a gente já falou aqui. E aí, se você, por exemplo, lá em Zacarias capítulo 8, Zacarias 8, olha só o que diz Zacarias 8. Zacarias 8.
Está falando de bênçãos prometidas. E aí ele vai falando e diz assim, eu vou ler aqui o verso 14 em diante, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como pensei fazer-vos mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor, não me arrependi. E assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Então ele está dizendo assim, eu decidi fazer o bem à casa de Israel. Eu resolvi fazer o bem ao meu povo. Mas, porém, todavia, contudo, existem condições. Esses dias eu estava pensando da seguinte maneira: o amor de Deus é incondicional, ninguém discute isso. Mas as bênçãos dele, o perdão dele, as obras dele sobre a nossa vida são condicionais. Eu estou lendo o verso 14, isso aí de Zacarias 8, 14 a seguir, vai dizer o seguinte: então o Senhor vai dizer assim, assim como eu pensei fazer mal, fazer-vos mal quanto a vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias. Não temais. Aí vai dizer o seguinte: eis as coisas que deveis fazer. Olha a primeira coisa que ele vai dizer. Escreve aí: falai a verdade, cada um com seu companheiro. Para que o bem de Deus venha sobre vocês. Primeira coisa a fazer: falem a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade, de paz nas vossas portas. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame juramento falso, que também é mentira, porque todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Olha isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Não mentais uns aos outros, esse é o mandamento de hoje. Agora vamos lá. Levítico, lá em Levítico 19, até anotei aqui, Levítico 19, verso 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então você vai entender que o Levítico é um livro que trata de adoração, de como adorar a Deus. Aí está dizendo lá, não mintam uns aos outros, não mintam para as pessoas, não mentireis. Vocês são levitas, vocês são pessoas que adoram o Senhor. Então vocês não devem mentir, não podem mentir. E aí, quando a gente trata de mentira é a única coisa que foi, como é que eu diria, foi dada a Satanás como filho. A única coisa que Satanás tem como filho é a mentira. Se você for lá em João 8,44, você vai descobrir isso. Olha só o que diz João 8,44. Jesus falando aqui
para aqueles que tentavam, contra a obra de Deus. Ele fala assim: vós tendes por pai o diabo. Vai vendo isso. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. E não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Isso é terrível. Porque eu sempre entendi isso, sempre foquei nesse fato de que a Bíblia é radical, ainda que nós muitas vezes tentemos dar um jeitinho para adequar a Bíblia ao nosso modo de vida. Mas não é esse o caso. O caso é que nós precisamos urgentemente, fundamentalmente, essencialmente, adequar a nossa vida à palavra de Deus. E olha, a palavra de Deus é extremamente radical. A palavra de Deus diz assim: que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ou seja verdadeiro. Que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. E aí vai dizer o seguinte: o que passar desse sim ou não. O que é passar do sim ou não? Como é que a gente trata uma coisa quando é que a gente responde a uma pergunta que nós não queremos responder nem sim e nem não? A gente vai responder talvez, quem sabe. Então, esse texto vai dizer assim: o que passar do sim e do não é de procedência maligna. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. É o pai da falsidade. Com a palavra de Deus não tem essa de talvez, de quem sabe, de pode ser que, de se der eu faço ou deixo de fazer. É sim ou não. E como que a gente tem dificuldade com isso? Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de entender a palavra de Deus como radical. Então, na verdade, uma vez, um sentimento que vem em mim é o seguinte: a gente tem que tomar a decisão de andar de mãos dadas com o Filho de Deus ou com a filha do diabo. Não dá para andar com os dois. Porque o Filho de Deus é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que essa verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra santifica, a palavra diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É incrível isso, como que está claro isso. Eu acho que esse é um texto tão fácil, por isso que eu disse no início que essa é uma palavra fácil de se falar, fácil de entender ela. A mentira, por que ela é fácil de entendimento, de nós entendermos ela? Porque nós somos especialistas nesse negócio.
O pau pode estar quebrando para a nossa vida, nós podemos estar todo arrasado. Mas a nossa foto no Instagram, a nossa foto no Facebook, ela vai sair com um sorriso. Nós sabemos quem somos. Cada um sabe quem é. A Bíblia diz que o coração conhece a sua própria amargura. Mas nós queremos mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo aquilo que na verdade não estamos sendo ou não somos. E o que seria isso? Mostrar para alguém aquilo que na verdade não estamos sendo. O que seria isso? O que seria dizer que está tudo bem se não está tudo bem? É claro que essa palavra hoje não é uma palavra condenatória, mas eu estou entendendo que os mandamentos recíprocos são despertamentos para nós. E é preciso urgentemente que nós tenhamos isso não apenas na mente, não apenas no coração guardado, porque isso nós já temos, nós já sabemos o que é a verdade, sabemos o que é mentira, mas nós na prática, nós temos dificuldade de viver essas coisas. Nós temos muitas dificuldades. Não deveríamos, mas temos. Então, nós precisamos escolher a quem seguir. Eu estou falando às quintas-feiras no templo e aos domingos à noite sobre o fato de sermos seguidores de Jesus. E a pergunta é: somos realmente seguidores? Estamos seguindo mesmo Jesus? Essa coisa é muito séria. Eu já falei sobre isso aqui, mas há poucos dias atrás, eu, enquanto saí da minha casa, da porta da minha sala até o portão, que dá ali, sei lá, 5 metros, 6 metros de distância, pouco mais. Enquanto eu caminhava, por um instante eu olhei para os meus pés e vi os meus passos e vi aquele tema tão famoso daquele livro que diz: em seus passos, o que faria Jesus? E naquele momento, o Senhor me levou a inverter essa frase. E a pergunta que veio no meu coração foi: nos passos de Jesus, o que eu faria? Porque quem é que está seguindo quem aqui? Eu sou seguidor de Jesus ou ele que está me seguindo? É ele que tem que fazer alguma coisa nos meus passos ou eu tenho que fazer eu tenho que viver de acordo com os passos dele? Então a pergunta foi: o que você está fazendo nos passos de Jesus? Jesus é a verdade. Olha só, João capítulo 1, lembrei desse texto, quero ler aqui com você. Vai deixar claro aqui que Jesus é a própria palavra de Deus e nós não podemos negar de forma alguma de que a palavra de Deus é a verdade. Jesus mesmo orando no João 17, ele vai dizer isso: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Partindo desse princípio, eu ainda quero contar uma historinha para você sobre essa questão da mentira, porque a ideia aqui é não mentir e ver que você e eu, nós não somos piores do que ninguém por causa disso, mas nós precisamos consertar a nossa vida, porque se nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz que Deus não leva em conta, sabe o quê? O tempo da ignorância. Uma vez que sabemos das coisas, não somos mais ignorantes. Ou seja, nós hoje aqui não somos mais ignorantes com respeito à ideia do sim ou não. E o que passa disso é de procedência maligna, e que o pai da mentira é o diabo, que Jesus é a verdade, o Filho de Deus, que nós devemos escolher entre andar com o Filho de Deus ou com a filha do diabo.
E aqui não está falando sobre tamanho de mentira, esse negócio de mentira branca, mentira vermelha, não sei, mentira grande, mentira pequena, para o Senhor é mentira. Dizer para o filho, se você ficar quietinho, quando o papai voltar, o papai traz uma balinha para você, um brinquedo para você e não trazer, isso é mentira. Ananias e Safira tentaram mentir. Esse é um fato bem clássico de mentira na Bíblia. A mentira. O texto de João, capítulo 1, vai falar que Jesus é a verdade, que a verdade, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aí vai dizer assim, o versículo 14 do capítulo 1 de João vai dizer assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, na verdade, é isso. Nós precisamos ter esse entendimento da palavra de Deus. É bom que a gente entenda que a verdade é uma bênção. Sendo a verdade uma bênção, o que seria a mentira? Escreve aí no comentário. Uma vez que a verdade é bênção, e isso ninguém pode negar, ela é bênção, nos abençoa, ela é bênção e abre porta de muitas outras bênçãos para nós. A verdade, ela é dura, a verdade às vezes machuca, a verdade às vezes confronta, ou na verdade a verdade é que a verdade nos confronta o tempo todo. Mas tendo em vista que a verdade é uma bênção, acho que você não discorda de mim nesse sentido, de que a verdade é bênção. É interessante que ninguém gosta de que o outro minta para ele ou para ela. Nós não gostamos que as pessoas mintam para nós, mas nós acabamos por mentir para os outros. Então, tendo em vista que a verdade é uma bênção, o que seria mentira? A maldição. E é claro que é. Interessante que a Bíblia sempre mostra que existem dois lados da moeda: bênção e maldição, morte e vida, bem e mal, verdade e mentira. O filho de Deus é verdade, a filho do diabo é mentira. Agora eu quero trazer para você rapidinho para a gente encerrar, nosso horário já foi, eu quero falar de uma história que eu acredito que é a maldição da mentira entrando numa família e atravessando por gerações. Atravessando por gerações. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, homem maravilhoso, homem bênção, homem de Deus, homem escolhido por Deus, homem chamado por Deus, homem que conseguiu ouvir a voz de Deus. Esse homem foi buscar o sustento dele em outra nação quando a fome chegou na sua casa. Quando chega lá, ele permite que a mentira seja o seu escudo. É interessante que a palavra de Deus fala que a própria palavra de Deus é escudo. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ou seja, é um escudo contra o pecado, mas aí ele usou a mentira e ele disse que Sara não era sua mulher. Alguém chega a dizer que ele só falou uma meia mentira, porque Sara realmente era irmã, não sei do que, né? Ele disse que Sara era irmã dele, mas Sara era a esposa dele. Ele mentiu quanto a isso. E a mentira entrou na sua casa. Quando o filho
da promessa veio. Passado 40 anos ele se casa. E um dia ele vai habitar em outra nação por causa da fome também. Acontece a mesma coisa com ele. Ele vai para outra nação e lá ele, com medo para livrar sua própria vida, ele usa a maldição que já estava implantada na sua família, através do seu pai. E ele dá continuidade, mentindo também, dizendo que a Rebeca não era sua mulher, mas que era sua irmã. E nós não vamos ver em nenhum momento nem Abraão, nem Isaac retratando o fato de que mentiram. Vem Jacó, e o que Jacó, juntamente com a sua mãe, faz, prejudicando tanto Isaac como Esaú? Mentem. Usam a mentira para se beneficiarem. Jacó faz isso. E quando Jacó tem os seus filhos, os filhos percebem que Jacó gosta mais de um do que dos outros, que no coração de Jacó, José tinha um destaque especial. Eles então pensam em matar José. E depois de combinarem, a gente já sabe a história, que eles vendem José como se fosse um escravo para o Egito, ou como escravo para o Egito. E o que eles fazem? Eles matam um animal, sujam a roupa de José de sangue e vêm para o pai. E o que acontece? Eles mentem. Até então a mentira era uma mentira de Abraão, depois a mentira de Isaac. Era uma pessoa mentindo. Aí daquela pessoa mentindo já começaram duas pessoas mentirem, que era Rebeca e Jacó. E depois já não eram mais dois, mas eram os filhos todos que vieram dizendo que o outro tinha morrido, que tinha sido devorado. Então você viu como que a mentira foi atravessando as gerações naquela família de Abraão, a partir do momento que Abraão abriu a porta para a mentira. José vai para o Egito e a verdade, ela aparece, porque a fome chega, eles vão procurar comida no Egito, e a verdade foi que José não estava morto, que José não tinha sido devorado. A verdade apareceu. E se tem algo que quebra maldições na vida de uma família, se chama perdão. José os perdoou e diz o seguinte: a verdade não é que vocês tenham me mandado para cá. A verdade é que Deus, o nosso Pai, me mandou para cá para preservar a vida de todos. Então, quando é que a maldição da mentira é quebrada? Quando a verdade prevalece. Porque só Jesus pode quebrar a maldição, e Jesus é a verdade. Só Jesus pode dar fim à filha do diabo na vida do seu povo. Jesus é a verdade. A filha do diabo é a mentira. E aí a Bíblia diz o seguinte: uma vez que vocês mudaram a história de vocês, uma vez que vocês agora são um povo de Deus, são um corpo de Cristo, são seguidores de Cristo, uma vez que vocês se despiram do velho homem, então agora, a partir de então, não mintais mais uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Deixa eu falar com você, viver a verdade, a gente entende como viver a verdade é viver em Cristo. E é. Mas viver a verdade é também não permitir que a mentira seja o escudo, uma forma de aliviar, uma forma de amaciar, uma forma de não prejudicar o outro, uma forma de não deixar o outro mal com a gente. Se nós decidirmos falar somente a verdade, ainda que essa vá doer em alguém ou até mesmo em nós,
a verdade vai prevalecer e a verdade vai curar. Porque a mentira só vai adoecendo, mas a verdade cura. E sabe o que foi que Paulo disse aos Coríntios? Ele disse: nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. É 2 Coríntios 13, 8. Porque nada podemos contra a verdade, ou seja, a verdade é a arma mais poderosa de todo o universo em todos os tempos. Então nós precisamos avançar na nossa formação, mas a formação, ela tem todos esses itens, são 25 mandamentos. Poderíamos acrescentar a primeira ministração que nós fizemos com mais um mandamento, que é aquele que diz assim: aquilo que você quer que as pessoas façam com você, faça primeiro a eles. Então cabe essa regra de ouro em qualquer situação. Por exemplo, se você não quer que as pessoas mintam para você, então não minta para elas. Colossenses 3, versículo 9 e 10 é o nosso texto base. Você que está chegando agora mais para o final, mas você pode depois ver toda a ministração. Vai dizer: não mintais uns aos outros. Por quê? Porque vocês já se despiram do velho homem com seus feitos. E o verso 10 vai dizer: e vos vestiste do novo. Então não vamos tornar novamente a velha situação. Eu espero, no profundo do meu ser, que nós aprendamos, que nós nos formemos nessa série chamada Mandamentos Recíprocos. Porque a cada dia que passa nós estamos importando menos com a palavra de Deus, com aquilo que ela nos ensina. Estamos criando nossas próprias maneiras de ministrar e dizer: olha, por que não dar um jeitinho aqui? Por que não flexibilizar isso aqui? Por que não? Deus não vai se importar de eu fazer o bem para as pessoas, e talvez uma mentirinha vai ajudar, sabe? Às vezes, quando você é verdadeiro, você muitas vezes é tido como alguém que é grosso, que é ignorante, que é bruto. Por quê? Porque nós estamos tão acostumados com a mentira que quando alguém fala a verdade a gente fica chateado. A gente fica chateado. A gente fica magoado. Então que nós possamos, em nome de Jesus, viver a verdade. Porque Jesus é a verdade. Ele ama a verdade. A mentira não está com ele. Diz que a mentira está com o diabo desde o princípio, ele é homicida. E quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Agora, olha que coisa horrível. Quando nós, do nada, a gente percebe que já caímos nas armadilhas da mentira. Às vezes, quando a gente fala que gosta de algo sem gostar, mas o que é isso? Isso é mentira. Sabe? Quando alguém convida você para ir em algum lugar e você está sem jeito de dizer que não quer ir, que não gosta daquele lugar, e você diz: olha, se der eu vou. Ou seja, você não diz nem sim nem não. E a Bíblia diz que é sim ou não, e o que passar disso é de procedência maligna. Então que nós possamos aprender, que nós possamos vivenciar nesse tempo de tanta mentira,
Tanta mentira que às vezes passa despercebido. Passa despercebido por nós. Mas que, como homens e mulheres espirituais, filhos de Deus, que agem em nós discernimento, sabedoria, e além de conhecimento e sabedoria, e unção, muita coragem para ser verdadeiro e para falar a verdade. E para viver a verdade. Porque às vezes não basta falar, às vezes a gente fala a verdade, mas não vive a verdade. Tem muita gente falando verdade. Até o diabo fala a verdade de vez em quando. Quando ele tentou Jesus, o que ele falou não era mentira, não. A questão, olha que palavra que vem agora no nosso coração. Tremendo. Às vezes, nós falamos a verdade porque nós sabemos o que é a verdade. Então, falar a verdade a questão é viver. Isso pesa sobre mim. Porque eu preciso aprender com isso. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força para viver a verdade. Não apenas falar a verdade. Falar a verdade é muito bênção, porque gente mentirosa que fala mentira é feio, terrível. Mas às vezes o camarada está falando a mentira e ele vive aquela mentira, então ele está vivendo a verdade do que ele está falando. E nós, que falamos a verdade e às vezes não vivemos a verdade. Então não apenas fale, não apenas saiba. Olhai, vou falar diferente. Não apenas saibamos, não apenas falemos, mas que possamos viver a verdade. Eu e você. Eu primeiro. Eu preciso disso. Eu preciso aprender isso. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê unção, conhecimento, sabedoria e coragem para não apenas falar, não apenas cantar a verdade, mas que nós possamos viver a verdade. Que a verdade não esteja apenas presente na nossa vida, mas que ela seja o nosso viver. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe, muito obrigado pela participação. Multiplique essa palavra, anuncie. A série está ficando toda lá no canal, mas é tão gostoso ver a sua participação aqui, ver você participando conosco. Muito obrigado. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. E na sexta-feira, nós estamos fazendo também às 19 horas, aqui, horário de Brasília, a sexta-feira, no nosso Instagram. Tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus, um abraço a todos, todo o pessoal maravilhoso daqui de perto, de longe, nossos irmãos, nossos queridos amigos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.